O cenário para daqui a um ano é bastante complexo. Minha percepção é que nós vamos chegar daqui a um ano e pouco, com clubes em estado realmente muito mais difíceis do que eles entraram nesse processo. A gente vê o Corinthians ainda com uma dívida monstruosa, claramente com déficits, e mantendo um elenco fazendo investimentos desde o ano passado. Acho que o Santos entra em 2025 dando um all-in em cima do Neymar, mas um all-in perigoso. O Cruzeiro certamente está gastando muito mais do que pode, em termos de investimento, em termos de custo em relação à receita que vai fazer. O Botafogo, para mim, sem números, sem balanço, sem nada. O torcedor, especialmente, deveria estar com uma pulga atrás da orelha, porque a gente não sabe o que vem desse processo de salvamento do Lyon e qual o impacto que ele vai ter nas contas do Botafogo. A contratação é uma parte da bolha. A segunda parte, que é tão ou pior, é o valor dos salários que estão sendo pagos para os jogadores. O risco de estouro dessa bolha é deixar os clubes numa situação tal que eles não sejam capazes de contratar jogador. Palmeiras e Flamengo, de novo, suspeitos sempre, podem gastar muito. O Palmeiras vendeu jogadores por valores exorbitantes nos 2 últimos anos. Ele está reciclando os seus jogadores a partir do dinheiro das próprias vendas. Aparentemente, a gestão do Flamengo está fazendo um trabalho de reorganização de um elenco que deu algum resultado, quem foi campeão da Copa do Brasil, mas com um custo muito alto. As críticas que a gente faz aqui, elas não são para atacar, de fato, o clube A, B ou C, mas são para mostrar que, poxa, tem alguma coisa errada. Todo mundo quer um futebol melhor, mas assim, até chegar lá a gente precisa apontar os erros, senão a gente não sai do lugar, né? Só dando tapinha nas costas não vai evoluir assim. Está valendo! Começou mais um episódio do Sports Market Makers, o podcast do Market Makers em parceria com a Outfield, que te deixa por dentro de tudo que envolve o mundo de esportes e finanças. Estamos aqui no nosso episódio número 34 e esse episódio, mais até do que os outros, muito especial. Primeiramente, para você que já nos acompanha, você tá vendo uma disposição diferente das câmeras, né? Eu, Marcelo Colaneri, aqui já tô mais de frente aqui, o professor Pedro Oliveira está aqui ao meu lado, uma disposição diferente porque o episódio hoje é diferente, faremos a nossa primeira gravação remota, porque o nosso convidado de hoje ele não está no Brasil, mas é a terceira vez dele aqui no Sports Market Makers. Depois eu vou querer saber qual música ele vai pedir, né? Terceira vez aqui, tenho que pedir uma música. Estou falando de César Grafietti, o principal nome da economia quando o assunto é futebol no Brasil. Ele participou com a gente aqui no episódio número 2, quando ele trouxe ali o relatório Convocados, foi em 2024, então o relatório aí com base no ano de 2023, e também no episódio 19, com Mauro César Pereira, o episódio mais assistido do canal. Então, muito legal ter o Grafietti aqui novamente conosco. Se você não conhece, eu vou falar brevemente sobre ele. Ele é economista, como eu falei, tem mais de 25 anos de experiência, especialista em finanças e gestão do futebol. Falei do relatório Convocados, ele é o idealizador do Convocado. Se você não conhece, é simplesmente o principal material para você estudar sobre finanças de futebol no Brasil. Ele faz uma análise do balanço financeiro dos 20 clubes da Série A, em parceria com a Outfield, né? O Pedrão está aqui do lado, não vai me deixar mentir. Então, muito em breve, aí lá para maio, junho, teremos aí o relatório Convocados 2025, com base, obviamente, nos balanços dos clubes de 2024. Ele também tem uma coluna Inteligência Financeira, que é simplesmente espetacular. Eu sou fã da coluna dele. Também é dono de time. Quem acompanhou o segundo episódio dele aqui com o Mauro César, viu ali que junto com o Roque Júnior e toda a equipe, eles compraram o Anadia, um time lá de Portugal. Então, tudo isso colocou o Grafietti como a maior autoridade quando o assunto é finanças no futebol brasileiro. E estamos aqui nessa gravação remota, essa gravação extraordinária, porque hoje a gente vai falar sobre a bolha no futebol brasileiro. Vocês já devem ter percebido que o futebol brasileiro está ficando cada vez mais caro, né? Isso está criando uma bolha econômica no futebol. Basicamente é um processo inflacionário do mercado. Como que começou esse processo, né? Se a gente for analisar as janelas de transferência só em 2025, os 20 clubes já gastaram aí mais de 1 bilhão em negociações, aí, em 134 atletas. Olhando para o ano passado, juntando as duas janelas, a janela de começo de ano e de meio de ano, os clubes gastaram 2 bilhões e 100. E a gente olhando para os anos anteriores, em 2023, juntando as duas janelas, pouco mais de 1 bilhão, ou seja, metade do valor de 24. E olhando para 22, voltando um pouquinho mais, 768 milhões gastos pelos times nas duas janelas, 1/3 do valor de 2024, só para vocês entenderem a evolução dos gastos dos clubes com investimento nos atletas.
Esse aumento nos investimentos foi calculado? Os clubes estão perdendo a mão? Como se formar essa bolha? Ela corre o risco de estourar? Se isso acontecer, o que acontece com o futebol brasileiro? Tudo isso a gente vai ouvir do César e também muitos outros assuntos. Quero muito ouvir do César quais são os clubes com a pior saúde financeira aqui do Brasil e também os com a melhor saúde financeira, com a melhor gestão, os mais organizados. Quero ouvir especialmente da região do Nordeste, que nessa Série A de 2025 teremos 5 clubes do Nordeste, ou seja, 25% do campeonato é composto por times do Nordeste. Primeira vez que isso acontece na era dos pontos corridos, desde 2003, eu estou falando aí de Bahia, Vitória, Fortaleza, Sport e Ceará. Aqui o César aí liga o sucesso dos times do Nordeste. Quero falar também, obviamente, da chegada do Neymar, né? Quero muito ouvir a visão do César sobre isso, o que isso traz de bom para o futebol brasileiro, para o Santos, mas também quais cuidados o clube tem que tomar, né? O Santos anunciou recentemente aí a contratação. Eu vou falar do jeito que eu aprendi, tá? Do Rollheiser, jogador argentino, estava no Benfica, uns falam Rollheiser, aí qualquer um chama de um jeito. Quem mandou teu nome complicado, né, esse irmão aí? Gastou 11 milhões de euros nele. Quero entender aí do Grafietti quais cuidados o Santos tem que ter com relação ao Neymar. Uma previsão do relatório convocado de 2025, que como eu falei, daqui a pouco vai ser divulgado, e também o que ele enxerga para o futuro do futebol brasileiro. E lógico, você já entendeu que esse tipo de conteúdo dificilmente você vai encontrar em outro lugar, e é o nosso primeiro episódio remoto. Então, para mostrar que você gostou dessa modalidade, deixa o like agora que o episódio está começando, deixa aqui o seu comentário e inscreva-se no Sports Market Makers para não perder nenhum conteúdo. Já falei, né, Marcelo Colanério, hoje eu tô esperto, falei o meu nome primeiro, quase primeiro de tudo, tô aqui com o Pedrão. Pedrão, o que a gente pode esperar desse primeiro episódio remoto, com a presença aí de um cara que já tá aqui pela terceira vez, e eu até brinquei com ele, né, ele falou, vou pedir música, eu falei, ninguém mandou ser bom, né, cara bom a gente traz aqui 2, 3 vezes, como foi o caso do Sica, veio a segunda vez na vez passada, um abraço pra ele. O que esperar desse baita episódio de hoje, Pedrão? Bom, esperar muita coisa legal, muita análise, né? Até fico envergonhado que você me chama de professor com um convidado desse gabarito aqui. O César é uma das principais referências do mercado, a gente tem uma satisfação muito grande de trabalhar com ele, atuar com ele no mercado. E quando o convidado é especial, a gente tem que criar, né, flexibilizar aqui como a gente pode trazer o conteúdo para a nossa audiência. Então, estamos testando esse novo formato hoje e não tenho dúvida que vai ser um baita episódio, porque com base na pauta que você acabou de passar aí, eu acho que o César tem ótimos insights para trazer e para a gente fazer um debate bem crítico sobre todos os pontos, mas construtivo acima de tudo. É isso. Então, a primeira pergunta que eu tenho para o César já é uma pergunta fácil, né? César, então, antes de mais nada, né? Falta de educação a minha, muito obrigado por estar aqui novamente. O César, ele tá 3 horas de diferença de fuso horário, então lá é quase 8 horas da noite, a gente está gravando numa sexta-feira, 8 horas da noite. Obrigado por disponibilizar seu tempo nessa sexta-noite para falar um pouquinho aqui com a gente. É um prazer tê-lo aqui, como sempre. E em janeiro, César, a gente viu gastos altíssimos em negociações, né? Como eu falei, mais de 1 bilhão gastos pelos 20 times da Série A. Na minha opinião, agora, né? Cada um com a sua opinião, lógico. Alguns valores até absurdos para o nível de alguns jogadores. Eu já vou falar aqui, já que tô polêmico hoje. Por exemplo, a contratação do Wendel do Botafogo, que acho que é um bom jogador, né? Ele vem só no meio do ano, vem do Zenit, mas 20 milhões de euros nele é muita grana. A própria contratação do Rollheiser, que no Estudiantes, lá na Argentina, fez um bom desempenho, quase eliminou o Corinthians da Sul-Americana, num jogo lá que o Corinthians sofreu 5 bolas na trave, foi pro Benfica, no Benfica em 27 jogos ele marcou 2 gols, deu uma assistência e vem pro Santos por 11 milhões de euros, o Santos que acabou de voltar da Série B. Alguns valores para mim um pouco acima, e muitos desses valores negociados em euro por opções dos clubes. E aí alguns analistas começaram a especular, né, que está se formando uma bolha financeira no futebol brasileiro. Então, César, primeira pergunta, né, sem muito enrolação, muito nhenhenhé, explica essa história pra gente de bolha financeira no futebol brasileiro. Bom, vamos lá. Primeiro, prazer em falar com vocês novamente, terceira vez, já me sinto da casa aqui. Vou pedir Sem música dúvida. no final, obviamente. E remoto, enfim, é o que dá para fazer e vamos fazer aqui do melhor jeito possível. Certamente vai ser bacana. Hoje em dia já não tem muita diferença entre presencial e remoto. Bom, essa história da bolha, assim, bolhas não começam e estouram rapidamente, né? Elas são um processo. Então, quando a gente olha o cenário do futebol brasileiro,
que a gente vê, né? Nos últimos 2, 3 anos, um crescimento recorrente de receitas, né? Boa parte ali, um pouquinho de receita de TV, muito mais associado à correção cambial e tudo mais, as receitas de bilheteria crescendo de uma forma interessante, sócio-torcedor, e as receitas comerciais ali com saltos grandes, especialmente no ano passado. Com mais receita, né, clube de futebol não pensa nunca em pagar dívida, resolver problema, vai lá e gasta mais, né? Isso é tradicional, isso é o futebol, né? Vamos, assim, acho que cada um sabe, deveria saber o risco que está correndo. Então, mais receita, mais gasto. Parte deste processo ele nasce com a chegada mais forte, cada vez mais forte das empresas de aposta, né? Então elas têm colocado um valor no mercado que, pelos estudos que eu faço e tudo mais, eu já acompanhando o que se faz na Europa, o que tem sido feito em outros mercados, realmente está muito acima do que se pratica como em mercados em estado maduro, o que indica que mais cedo ou mais tarde esses números devem acomodar em níveis mais baixos. E você tem um outro aspecto, ou seja, então além do crescimento de receita, você tem a chegada há pouco tempo das SAFs. Né? O cara compra o clube, vai lá tentar resolver o problema da dívida, tirando o Bahia, que o City foi lá e resolveu rapidamente o problema dos passivos. Todo mundo vai alongar, vai renegociar, vai tentar jogar isso para frente, e o dinheiro que você coloca é para resolver, para melhorar a qualidade do seu ativo. Como é que você faz isso? No futebol, contratando jogador, pagando salário e tudo mais. O que acontece? 2, 3, 4 anos com dinheiro inflado de casas de aposta, dinheiro, eu não vou chamar de inflado, mas dinheiro extra, vindo de capital ou de aportes, de certa forma, dos acionistas da SAF, faz com que o mercado cresça. Desculpa. Só que ele não cresce para todo mundo, né? Da mesma forma. E nem todo mundo tem capacidade de fazer o mesmo, usar o dinheiro, ou deveria ter capacidade de usar o dinheiro da forma correta. Então, o que todo mundo faz? A maioria dos clubes, alguns estão gastando, contratando, os outros que não têm capacidade vêm atrás, o mercado todo cresce, enfim, oferta, demanda, você tem mais demanda por jogador, você tem mais dinheiro no mercado, o preço de tudo infla. Então, o que acontece? O que a gente está vendo? Volumes, por mais que a receita esse ano deva bater ali, o 24 deve ter batido ali por volta de 9 bi e meio, mais ou menos. 2025, um pouquinho de crescimento ali, nós devemos ter em direitos de transmissão, um pouquinho de crescimento em publicidade e tudo mais, vai bater 10 bi alguma coisinha, mas o nível de investimento que está sendo feito, ele é incompatível, na média dos clubes, com esse nível de geração de receita que os clubes têm. Então, por quê? Porque você tem muita dívida para pagar, você tem clubes com uma situação de atrasos recorrentes. Então, nem todo mundo poderia estar fazendo o que faz. Alguns certamente podem, mas quando todo mundo segue essa política, você cria uma inflação de preços e essa inflação de preços em algum momento vai explodir o mercado. E é muito simples, porque se você tem capacidade de gastar 100 para contratar e está gastando 300, vai virar uma dívida para você pagar no futuro. Se você tinha capacidade de pagar 200 mil de salário por mês, está pagando 1 milhão, isso vai virar um problema no futuro, porque você não vai conseguir pagar. Então, esse crescimento que vem acontecendo lá nos últimos 2, 3 anos, e eu acho que ele ainda vai ser sustentado em 25, eu tenho certeza que vai ser sustentado em 25, porque os patrocínios não vão cair, o dinheiro da televisão vai aumentar um pouquinho e tudo mais, mas para 26, o cenário talvez não seja o mesmo. O dinheiro da TV vai estar estabilizado, a gente não sabe como vão ficar as casas de aposta, se você começa a perder receita de patrocínio, a coisa desanda, e muito clube que não tem capacidade de estar investindo vai sentir a pressão de novas dívidas, ou seja, o cenário para daqui a um ano, para o final, para meados de 2026, é bastante complexo. A minha percepção é que nós vamos chegar daqui a um ano e pouco, com clubes em estado realmente muito mais difíceis do que eles entraram nesse processo quando a gente imaginou que depois da pandemia eles começariam a entrar numa reorganização. Então, a preocupação que se tem quando a gente fala em bolha é essa, né? O mercado todo deu uma inflada, só que está todo mundo aportando mais do que deveria, né? Ou se comprometendo com mais do que deveria, justamente para seguir aqueles que têm talvez alguma capacidade, como as novas SAFs, e aqueles que têm mais receita e maior capacidade de investimento, como o Flamengo, como o Palmeiras, por exemplo. Acho que pegar um gancho no que o César falou também, Marcelão, porque a gente fala quando fala de SAF, do capital inorgânico, né, dos investidores que estão entrando aí
seja o grupo, o City lá no Bahia, seja o Textor no Botafogo, a Tricorp no Curitiba, o Ronaldo depois, principalmente o Pedro Lourenço no Cruzeiro, né? Tudo isso é dinheiro novo que não estava na indústria, né? Antes da aprovação da lei em 2021. O dinheiro das empresas de aposta, o César falou super bem, e tem também o capital do condomínio LFU, né, César, da junção dos clubes ali na forma de um condomínio, né, a Liga, né, Forte União. Lembrando que a Libra fez o mesmo processo, mas a Libra não teve a venda dos direitos futuros, então nos clubes ali, nos 28 clubes que formam a Liga Forte União, como o Sica muito bem explicou semana passada, você teve a venda de 50 anos, né, do equivalente a 50 anos de receitas de direito de transmissão, uma parcela disso, teve clube que vendeu 10%, 12%, 15%, 20%, mas muitos desses clubes fizeram um processo que a gente brinca de vender o futuro para pagar o presente, né? E como o César estava bem explicando aí, uma hora essa conta vai chegar. E aí eu já vou até dentro do conceito de bolha aqui, Marcelão, vou furar um pouco a sua pauta. Vai tranquilo. E vou trazer uma pergunta que já ela vai conectar com o que o César estava explicando aí, né? Dentro desse conceito de bolha e de clubes que estão se alavancando, vendendo o futuro para pagar o presente, quem se enxerga que são os clubes que estão mais alavancados e correndo um risco maior de ali meio de 26, começo de 27, talvez terem um problema financeiro grave para gerenciar? Tá, tem uma questão importante antes de te responder, Pedro. Esse dinheiro que entrou nos clubes da LFU foi lá em 2023. E é a água em chapa quente, né? O dinheiro caiu e sumiu. Só que hoje, a partir de 25, eles começam a sofrer o impacto que é perder 10% da receita de TV. Sim. Então, assim, o cara usou o dinheiro lá atrás, o dinheiro do futuro, o futuro chega e ele gasta mais do que pode de um dinheiro que não virá. Então, essa é uma preocupação que eu tenho com os clubes da LFU hoje, por mais que tenha aumentado ali o bolo de receita de televisão. Se a gente for pegar, assim, dos clubes que eu tenho visto, assim, nem todos eles divulgam números, a gente está ainda muito defasado em relação a dados, mas só de olhar o cenário, a minha percepção é que os suspeitos de sempre vão se destacar aqui. O que a gente vê, o Corinthians ainda com uma dívida monstruosa, claramente com déficits, e mantendo um elenco fazendo investimentos desde o ano passado. Então, cresceu demais a folha, certamente os números desse ano de 24 serão muito ruins. Não sei qual o impacto, se não tem novas receitas, além das do ano passado, não deve ter nenhuma grande mudança para justificar, né, gastos ainda elevados, com um custo, ainda mais com uma dívida de 2,5 bilhões, custando CDI mais alguma coisa, essa dívida está custando ali 25%, 30% ao ano, muitas vezes. É só fazer conta para ver o tamanho do buraco que o clube está se enfiando. Então, o Corinthians é aquele que entra nesse processo de bolha, uma situação que eu acho mais difícil. Acho que o Internacional é um clube que ainda tem um bom dever de casa para fazer, segue, por mais que tenha tentado se equacionar, mas ainda segue gastando muito mais do que deveria. E aí a gente compara com o rival mais próximo, que é o Grêmio, que a torcida até reclama, porque o time tem um controle um pouco maior das finanças, enquanto o Inter sempre gasta, sempre investe. Então, aqui eu acho que o Inter é um time que tem que estar muito atento, justamente porque... E aí o grande problema é não só gastar muito mais do que arrecada, mas ter que gastar mais e ter que servir uma dívida que sempre é muito alta em relação ao quanto eles arrecadam. Então, o Inter é outro caso. Acho que o Fluminense era uma preocupação e não deixou de ser, ainda que eu acho que vai empurrar um pouco em 2025. O Vasco, apesar de ser uma SAF, essa SAF conturbada que já não tem mais dono, que não aparece outro dono, e aí é sintomático que não apareça um segundo dono, e é ruim para o mercado, porque a própria questão legal afasta interessados, a situação do clube afasta investidores. Então, assim, o Vasco é um time com muitas dificuldades, se não resolver o problema do controle acionário rapidamente. Acho que o Santos é um time que entra, a gente vai falar um pouco mais de Santos depois, acho que o Santos entra em 2025 dando um all-in em cima do Neymar, mas um all-in perigoso, e aí a gente vai explorar o Santos melhor depois, tá? Porque eu acho que tem alguns pontos que a gente precisa debater. Eu vou trazer um time aqui que talvez seja surpresa, o que eu vou dizer, mas é o Cruzeiro. Porque o Cruzeiro certamente está gastando muito mais do que pode. Certamente, assim, disparadamente em termos de investimento, em termos de
de custo em relação à receita que vai fazer. Agora, tem o suporte de um dono que a gente sabe que é bilionário, enfim, que é torcedor e que vai colocar o dinheiro que ele acha que precisar. Só que corre-se o risco de acontecer com o Cruzeiro e que aconteceu com o Atlético Mineiro. Coloca dinheiro, pode dar certo um momento, mas não é estrutural, é conjuntural, vai acontecer e ele não vai conseguir crescer as receitas a ponto delas sustentarem uma atividade muito maior. Então, e aí todo bolso tem limite, né? Acho que aqui o clube pode ter um risco, não no curtíssimo prazo, mas tem um risco de estar fazendo uma gestão pouco organizada, digamos assim, nesse sentido. Então, se eu fosse elencar os clubes que eu tenho um pouco mais de preocupação nesse momento, acho que são esses. Eu poderia falar do São Paulo, mas acho que o São Paulo, mesmo nessa movimentação que tem feito agora, tem gasto menos do que os seus pares, até pelos controles que o FDIC impõe, e talvez isso esteja gerando até certo incômodo dos torcedores, né? O time não é tão bom, o time é isso, o time é aquilo. O São Paulo tem outros problemas do ponto de vista de gestão dentro do esporte, mas acho que no sentido de manter os controles, parece ter encaixado aqui um caminho um pouco melhor do que vinha fazendo até o final de 24. Ô César, você comentou na resposta anterior que alguns times certamente podem fazer, né, investimentos, mas não todos, né? Quais times você considera no Brasil que tem capital ali financeiro para fazer investimentos, e os clubes que não têm esse poder aquisitivo, você acha que eles perderam um pouco a mão, até para se equiparar ali em termos de elenco? Por exemplo, você falou o caso do Corinthians, né? O Palmeiras esse ano gastou 37 milhões e meio de euros porque ele tem esse dinheiro para gastar. Trouxe o Facundo, o Paulinho, trouxe o Martínez também, ele tem esse dinheiro para gastar. O Corinthians em 2025 não fez nenhuma contratação, né? Ele comprou o zagueiro Kaká por 4 milhões de dólares, mas já era um jogador do ano passado, porque, ao meu ver, a diretoria ali deu meio que um all-in no segundo semestre e falou, se a gente não se mexer, a gente vai ser rebaixado, aí o buraco vai ser ainda mais embaixo. Esses clubes sem condição, eles perderam a mão, e também, só reforçando, os clubes que podem gastar no Brasil. Aqui a questão de poder gastar também tem a ver com tem uma derivada que é o quanto, né? Você pode gastar, mas tem níveis diferentes de quanto. Então, Palmeiras e Flamengo, de novo, suspeitos de sempre, podem gastar muito. O Palmeiras está gastando, e muitos questionam, agora pararam de falar o dinheiro de onde vem? Vem da Crefisa, já não vem mais a Crefisa. Tudo bem, tem impacto ali de uma casa de apostas, mas o Palmeiras vendeu jogadores por valores exorbitantes nos 2 últimos anos, né? Tem Endrick, tem Estevão, tem uma recorrência de vendas, então ele está reciclando os seus jogadores a partir do dinheiro das próprias vendas, né? E se seguir esta tendência de continuar revelando e vendendo jogadores, isso acaba virando uma maquininha de fazer dinheiro e reciclar elenco. Então, o Palmeiras pode ir num nível mais alto, o Flamengo pode ir num nível mais alto, até porque mudou a gestão e aparentemente a gestão do Flamengo está fazendo um trabalho de reorganização de um elenco que gastou muito no passado, enfim, acabou não deu algum resultado, enfim, foi campeão da Copa do Brasil, mas com um custo muito alto. São os 2 clubes que podem gastar e podem gastar mais, né? Ainda que o Flamengo hoje entra 2025 com uma pressão em relação ao que fazer com o estádio, com o terreno comprado e tudo mais. Mas são 2 clubes que têm receita, têm dinheiro, têm fluxo de caixa para fazer isso. Você também tem um Fortaleza capaz de fazer isso, mas num nível muito menor, né? A gente não vai comparar a capacidade de investimento. Fortaleza pode, mas vai até onde? Normalmente vai até onde ele alcança. Ele não dá, né? Não pula para uma etapa para a prateleira de cima, porque não faz sentido. O Bahia pode fazer? Pode, porque tem o suporte do Grupo City. Então, esses são clubes que podem fazer. O Grêmio faz, mas no limite dele. Então, pode fazer de uma maneira controlada. Quem mais? Eu acho que, assim, dos clubes que me vem à mente, o Botafogo está fazendo, mas o Botafogo é outra caixa preta, né? O Botafogo, para mim, sem números, sem balanço, sem nada, e só de ouvir aqui, acolá, aquilo que a gente ouve, me dá a sensação de que o torcedor, especialmente, deveria ficar com uma pulga atrás da orelha, porque a gente não sabe o que vem desse processo de salvamento que estão
tentando fazer, o que o Textor está tentando fazer do Lyon e qual o impacto que ele vai ter nas contas do Botafogo. Não sei se ele pode gastar tudo que ele gasta, mas, enfim, é outro caso o caso à parte. Fora eles, eu acho que os outros todos deveriam estar um pouquinho mais controlados do ponto de vista de investimento. E César, na pergunta anterior, a gente estava falando sobre bolha, né? Em relação ao crescimento do mercado e como tem sido colocado mais dinheiro, você acha que a gente corre algum risco da bolha estourar nos próximos anos, né? E acho que derivado disso, para ela não estourar, claro que a gente tem que falar de fair play financeiro, né? Então, como é que você enxerga a entrada ou a existência ou a discussão de um fair play financeiro de forma mais objetiva a partir de agora, para que a gente consiga mitigar esse risco da bolha? Haja vista, né, até 2 exemplos que você citou aí, né, o Cruzeiro com o Pedro Lourenço e o Botafogo com o Textor. Hoje eles utilizam algumas estratégias que, via de regra, num contexto de fair play financeiro como a gente vê em ligas europeias, não seriam viáveis caso o fair play financeiro replicasse o que tem, por exemplo, lá na Premier League, né? Então, como é que você enxerga essa coexistência da bolha podendo aumentar de um lado, mas a gente tendo a ferramenta do fair play financeiro para eventualmente coibir que esse negócio estoure? Tá, vamos lá. Primeiro, até para contextualizar, quando a gente fala em bolha, o Marcelo deu vários números de contratação. A contratação é uma parte da bolha, né? A segunda parte, que é tão ou pior, é o valor dos salários que estão sendo pagos para os jogadores. Então, aí é uma questão de gosto, de análise e tudo mais. Mas quando eu vejo um jogador X recebendo R$1 milhão líquido por mês, estou falando de 12 milhões pelo menos, e comparo com um jogador europeu que recebe esse mesmo salário, está falando 2 milhões e pouco de euros por ano, o jogador na Europa, tirando a Premier League, que de fato paga mais, em qualquer outra das 4 ligas, ele é top 100. Quando eu falo de top 100 em qualquer liga, eu estou falando de jogadores que estão nos 4, 5 principais clubes dos países. Top of mind, né? Que o pessoal vai lembrar quem é. Exatamente. Você pega a lista ali em todos os sites, em todas as fontes que existem. É só o jogador que você fala 2,5 milhões de euros, é um cara que já ganha, né, relativamente bem de clubes de bom nível. Eu sempre falo isso, tem gente que interpreta mal, assim, poxa, você está desvalorizando o futebol no Brasil. Não é isso. Mas o jogador no Brasil, com 27, 28, 29 anos, que não foi para a Europa, que não tem mercado para estar entre os top 100, não deveria estar no mercado brasileiro, que recebe em reais e não em euros, ganhando o equivalente a um top 100 europeu. Ele não tem nível para receber um salário que é equivalente a um top 100 na Europa. Os brasileiros qualificados estão, então, provavelmente a maior parte deles faz parte dessa lista. Então, assim, já começa com um erro que eu estou pagando muito para um jogador que talvez não mereça. Por quê? Porque o mercado todo cresceu. O jogador não tem nada a ver com isso, tá? Eu não estou dizendo que o jogador tem que falar... Ninguém tem culpa. Nem tem culpa. Fala, vou ganhar só 10% que você está me oferecendo, porque eu não estou... Não é isso. Agora, assim, o dirigente, né, quem cuida do dinheiro, deveria saber que esse jogador é um jogador que faz sentido eu pagar tudo isso pela contratação e pagar esse salário todo. Você pega um jogador ali que ganha 12 milhões por ano, 15 milhões por ano, às vezes é 5, 6% da receita do clube. Então, assim, para um jogador, quando você multiplica isso, é ainda pior. Então, acho que por mais que o mercado esteja crescendo, o futebol brasileiro, a própria negociação dos direitos agora de LFU com o Libra, mostra que o futebol tem interesse, né? A demanda continua crescente, a gente vai continuar crescendo as receitas, mas a gente tem que ser um pouco mais cauteloso e cuidadoso justamente para evitar esses erros que vão virar problema no futuro. Acho que a questão de como controlar isso, Pedro, via sistema de fair play financeiro, deveria ser a única forma desse tipo de controle. A gente tem que pensar na indústria como um negócio que precisa ser sustentável. Clubes quebrando, clubes deixando de pagar salário, deixando de pagar contratação, deixando de pagar outro clube. De novo, a gente vai usar outro exemplo aqui que é recorrente, que é o Cuiabá. Coitado do nosso Cuiabá, que tem 5, 6 clubes de primeira divisão devendo por contratação de jogador do clube. Mas estão gastando 10, 12, 15 milhões de salário com jogadores que estão chegando agora. Então, se a gente não tiver um sistema de fair play financeiro que consiga controlar este processo, para pelo menos garantir que o mercado opere em equilíbrio, ele em algum momento vai de fato estourar. Então, a única forma que tem é você criar regras para limitar esses gastos, limitar as dívidas, limitar os atrasos, né?
Como é que a gente faz isso, por exemplo, com um investidor como o Textor, como o Pedro Lourenço, como o Grupo City, controlando não só o nível de endividamento, mas se eles estão pagando em dia. Então, a gente ouve aqui a colar também que atrasou um pagamento ali, atrasou uma premiação lá. Isso é sintoma de que há um problema, você está trabalhando além do que deveria. Então, além da sua capacidade. Então, o que eu acho é que assim, a gente precisa de fato, e aí vou citar aqui nominalmente, porque foi parte da entrevista que eu dei para o Estadão, que é o Atlético Mineiro, o Paulo Brax, enfim, que é um profissional qualificado do mercado, reclamou que temos uma bolha. Na semana seguinte, ele assina um contrato de 12 milhões de reais por ano com o Rony. Então, assim, ou estamos numa bolha, ou podemos gastar 12 milhões. Mas o Atlético pode. Pelo nível de endividamento que tinha, até a última vez que nós vimos, não podia. Né? Mas tem contrato novo. Aí todo mundo tem argumento. Né? Tem contrato novo, tem novo patrocínio, tem mais dinheiro de TV, tem mais isso, tem mais aquilo. Mas a dívida está lá. Está te consumindo 150, 200 milhões de reais por ano. Né? Então, assim, a gente precisa começar a entrar deixar o universo paralelo e entrar na realidade. Assim, ou a gente defende o que tem que ser defendido, ou a gente não defende e fala, vamos desse jeito e paciência, cada um cuida da sua vida. Então, acho que a gente tem que começar a tratar este tema de uma maneira um pouco mais séria e falar, vamos controlar, vamos fazer e todos têm que seguir. O dirigente adora falar isso da boca para fora para dizer, olha, queremos fazer, queremos controlar, mas ninguém se controla, né? Você olha para o vizinho, você quer que o vizinho não faça. Se você puder fazer, ele vai fazer. E no fim do dia, tudo que a gente está abordando aqui é gestão, né, César? O cara não adianta ele arrecadar 10 e gastar 12 em todos os anos, durante 10, 15, 20 anos, e achar que está tudo bem. E no fim, a gente falou muito sobre isso com o Sica semana passada também, né? Há 4, 5 anos atrás, quando começou a discussão em torno de formação de liga, muito pelos sintomas que você muito bem descreveu agora, todo mundo falou só do dinheiro, né? Vamos falar começou de trás para frente, vamos falar do dinheiro, da venda dos direitos, porque o incentivo é ganhar, é gastar dinheiro, e aí a gente chegou onde a gente está chegando agora. Enquanto do outro lado, é super importante que dentro das discussões de liga, e a gente espera muito que isso vá ser abordado de forma mais proativa agora, tanto por Libra, com o comitê de integração que foi montado, quanto com a LFU, com o anúncio do Gabriel Lima essa semana como CEO do condomínio, que as partes possam sentar na mesa e dentro do movimento de unificação já discutam um fair play financeiro que venha para endereçar todas as questões que você colocou aí. E aí, acho que a pergunta aqui é, você acha que a gente tem uma viabilidade de ter um fair play sendo implementado nos próximos 2 a 3 anos? Essa questão da liga, assim, o fair play só vai existir se existir nem que seja um embrião de uma liga. Né? Que se não tiver uma estrutura que parta dos clubes, dificilmente a CBF vai fazer alguma coisa, e não dá para esperar o governo fazer nada, porque já teve APFUT, ProFut, essas coisas, e nunca andou. Então, se não partir dos clubes, não vai acontecer. Acho que está todo mundo muito, muito otimista com a possibilidade de agora termos a evolução nas conversas da Liga. Eu também estou otimista, eu acho que a gente, pelo menos, é capaz de dar um passo, mas eu acho que os temas agora eles são menos sexys e são mais áridos do que discutir valor de receita de televisão. Você tem que discutir governança, quem vai cuidar do calendário, quem vai bater de frente com as federações que pagam mais, quem vai dizer que o Campeonato Paulista tem que ter só 1 mês e meio, quem vai cuidar da arbitragem, porque é muito cômodo você reclamar da CBF, mas o dia que você tiver que controlar quem vai ser o responsável, você vai se auto-questionar, e aí a gente vai chegar no fair play financeiro. Quem quer ser controlado de verdade? Como é que a gente vai construir esse processo? Então, essas discussões, elas vão levar algum tempo para serem desamarradas, especialmente enquanto os dirigentes estiverem tratando delas. Porque quem tem que cuidar disso não são os dirigentes, são profissionais de mercado, enfim, independentes que vão montar um modelo e falar, dirigentes, todo mundo vai perder um pouco aqui. Tá? Para que todo mundo ganhe no longo prazo, no curto prazo todo mundo vai perder um pouco. Vai perder um pouco do quê? De autonomia, vai ter que seguir regras, vai ter que seguir uma série de condições para que a indústria, de fato, se estruture e cresça. Então, eu acho que temos um caminho aberto para que isso aconteça. Eu não sei se ele será tão rápido quanto alguns pensam, mas eu acho que pelo menos o cenário já fica mais fácil para a gente poder dialogar
né, os lados dialogarem e falar, olha, precisamos seguir ou a coisa não vai evoluir. Ou daqui 5 anos a gente está discutindo de novo, 2 grupos, negociando direitos de televisão, sabe-se lá para quem, fragmentando mais isso, mais aquilo. Assim, acho que tem um caminho. Eu só não sou muito otimista em relação à facilidade, porque eu já ouvi dizer, agora vai ser mais fácil, porque não tem mais a questão do dinheiro. O dinheiro facilita tudo. Aqui, na verdade, a hora que eu chegar na conta de dizer, eu quero o quórum de coisas básicas, né? Quórum de aprovação de qualquer tema é 100%, é maioria simples, é maioria absoluta, qualificada, como é que a gente vai discutir isso? A hora que você começar esse nível de discussão, eu já sei que esse processo vai alongar mais do que nós gostaríamos. Mas, de novo, acho que é possível, a gente está no caminho, e se começar a discutir agora, e talvez começar por um fair play financeiro, que é um tema que aparentemente todos defendem, vamos começar de cima para baixo, vamos organizar as finanças, já que tem mais dinheiro, já que isso é uma regra que deveria servir para todo mundo, vamos começar a trabalhar por ela. Talvez possa ser um caminho. Eu concordo em gênero, número e grau, César. Eu acho que você tocou num ponto aí que é sustentabilidade, né? E eu e o Marcelo, a gente brinca às vezes aqui que tem alguns torcedores que ficam chateados quando a gente põe o dedo na ferida em relação a clube A, B ou C, mas no fim do dia a gente trabalha na indústria, a gente quer ver a indústria crescendo e crescendo de forma sustentável, que é a palavra-chave aqui. E agora a gente vai entrar nesse momento, e acho que você colocou perfeitamente, de debater os temas mais duros, que não são os temas sexys que todo mundo quer abordar, quer falar da porta para fora, quer falar de dinheiro. Acho que agora, entre 4 paredes, os gestores vão ter que, de forma muito qualificada, debater as questões mais duras, exatamente o que você descreveu, né? Calendário, arbitragem, fair play, porque é só assim que a gente vai ter um produto verdadeiramente criado, né? Não, exato. E você tem outro ponto, né? Todo mundo reclama dos gramados, gramado isso, gramado aquilo. Aí no Brasil, todo mundo, para facilitar, por conta de uma certa preguiça, bota lá um gramado sintético e está tudo bem. Na Europa, você já não pode nas competições. E vamos lá, né? Convenhamos, tratar um gramado no inverno europeu não é exatamente o trabalho mais fácil, né? Mas ainda assim existe. Então, assim, a hora que começar a discutir, falar, não vai ter gramado sintético, metade da Série A já vai reclamar, outro cara vai dizer, não, precisa isso, precisa daquilo. Então, assim, vamos retomar, né? Esse processo todo de decisão, Libra, era Liga Forte Futebol, depois Liga Grupo União, que vira LFU, parte pela questão da divisão do dinheiro de televisão, e parte porque existiam conflitos entre os assessores de cada grupo. Então, o grupo A queria o assessor A, B e C e não gostava do assessor D do outro grupo. Aí o outro grupo tinha um assessor D e que queria implantar e colocar esse cara para discutir aqui. Então, assim, esse desarme, aí eu vou usar aqui uma expressão de hoje, a gente precisa trazer os adultos para a sala e desarmar essas coisas, porque senão a gente não vai sair do lugar. E é fundamental para que a indústria cresça. As críticas que a gente faz aqui, dando exemplos, elas não são para atacar, de fato, o clube A, B ou C, mas são para mostrar que, poxa, tem alguma coisa errada. Todo mundo quer um futebol melhor. Todo mundo quer que o futebol brasileiro fature 15, 20, 30 bilhões de reais e, de fato, se torne uma liga sustentável. Mas, assim, até chegar lá, a gente precisa apontar os erros, porque senão a gente não sai do lugar, né? A gente fica sempre dando volta aqui e só dando tapinha nas costas, não vai evoluir assim. César, pelo menos do meu lado aqui, para amarrar o assunto bolha, né? Até na entrevista do Estadão que a gente citou aqui, você falou que a bolha, em determinado momento, vai estourar. O que é o estourar da bolha? E quando... Se ele vier a acontecer. Né? Quando ou caso aconteça, o que isso pode trazer de prejuízos para o futebol brasileiro? Estourar significa você perder receitas e ficar com os custos pendurados ali, né? Com dívidas e tudo mais. Então, vamos imaginar que do dia para a noite não pode mais ter site de aposta patrocinando clube de futebol. Você destrói o futebol. É claro que na Europa isso aconteceu em alguns países, foi de uma forma faseada. A gente está no Brasil, né? Pode sair uma lei qualquer no Congresso que fala amanhã já não pode mais. Até entrar na justiça, até resolver isso daqui, o clube já perdeu receita. Então, mas mesmo que não aconteça, mas que você reduza pela metade, já vai ser um trabalho imenso, porque é um problema imenso, porque os clubes se ancoraram nas casas de aposta e pararam de fazer os relacionamentos com outras marcas, outros mercados, para trazer essas marcas e garantir essa sustentabilidade.
É óbvio que isso vai, em algum momento, adequar. E ninguém se preparou para isso até agora. Então, se você tiver algum problema, tem outra questão, né? Tem uma regulamentação, tem uma discussão na FIFA sobre negociação de atleta, né? Quantos clubes estão preparados para isso? Se em algum momento você tiver uma mudança, uma quebra do modelo de negociação de jogador. E isso vem a travar o acesso a dinheiro formando e vendendo. Então, assim, tudo isso a gente precisa imaginar que o risco é você perder receitas e ficar com custos de 2, 3, 4 anos de salário, de dívida a pagar com o clube. E aí o reflexo disso tudo vai ser um problema generalizado de perda de confiança e de credibilidade, né? Clubes que não pagam salário, que não pagam encargos, que aumentam as dívidas. Enfim, tudo que nós vimos ali nos anos 2000, meados dos anos 2000, que foi melhorando com o tempo, né? As análises que eu faço há tanto tempo, é perceptível uma evolução. Aquilo que a gente vinha vendo como uma evolução, você corre o risco hoje de olhar os números de 2024 e de 2025 e ver clubes praticamente com uma condição insolúvel. Assim, você não vai ter capacidade de pagar a dívida, você vai começar a travar os clubes. Então, o risco de estouro dessa bolha é deixar os clubes numa situação tal que eles não sejam capazes de contratar jogador, de manter elencos. Vamos lá, a gente não está falando aqui do Corinthians deixar de faturar 1 bi e faturar 200 milhões de reais. Não, mas deixar de faturar 1 bi e voltar a faturar 800, com uma folha calculada e com dívidas que deveriam ser servidas por esse 1 bi. Então, se isso acontece em cadeia, você tem um problema geral no sistema. Então, esse é o risco, né? E acho que voltando um pouco no tempo aqui, né, você falou do começo dos anos 2000, a gente, né, não viu do ponto de vista sistêmico isso acontecer em sentido amplo com os 20 clubes da Série A, mas a gente viu casos pontuais em que houve um processo inflacionário ali de gasto, né, despesas contratadas dentro de clubes lá como o Flamengo com ISL, Grêmio com ISL, o Corinthians nos dois períodos ali, né, primeiro com Hicks Mills, depois com MSI, né? E o Marcelo tá fazendo que sim aqui do meu lado, porque o Corinthians é o melhor exemplo disso, né? Uma vez que você passou por 2 ciclos, a despesa contratada alta, o investidor sai, o dinheiro sai, né? Que, trazendo, por exemplo, que o César deu, a capacidade financeira daquele clube diminui, nesse caso aqui que a gente está debatendo, se a empresa de aposta desaparecer do dia para a noite, você tem uma dificuldade muito grande de manter o elenco, de pagar salário em dia, competitividade esportiva é afetada, os jogadores vão começar a ir embora e pode chegar um rebaixamento. Foi o que aconteceu com o Corinthians lá em 2007, né? A MSI chegou em 2005, 2006 começou ali a desfazer a parceria, sai realmente em 2006, 2007 cai. Instantaneamente. Então, infelizmente a conta acaba chegando, né? Chega. E assim, a gente vê outros casos que seguiram esta cartilha, de novo, o Cruzeiro, o Vasco, o Botafogo, enfim, clubes que seguiram essa cartilha e o Coritiba seguiu essa cartilha e teve que fazer recuperação judicial. Enfim, tem vários casos aqui, tem outros clubes que deveriam ter feito a mesma coisa, o Atlético Mineiro, enfim, a gente tem um monte de casos aqui que ilustra isso que a gente está falando. E o problema das casas de aposta não é só o patrocínio da camisa. Hoje uma fonte importante de receita para os clubes são as placas de campo. E elas estão completamente ancoradas nas casas de aposta, né? Então, o problema das casas de aposta pode ser maior até para outros veículos, mas os clubes hoje estão muito ancorados nisso. Então, tem que prever. Você tem que trabalhar de um jeito a explorar o melhor do momento, mas sem descuidar, observando que esse momento pode deixar de existir sem aviso, né? E vou traçar um paralelo, Marcelo, antecipando também o que a gente tinha deixado para debater no final, porque eu acho que cruza perfeitamente com o que a gente estava debatendo antes aqui sobre a Liga Francesa. Hoje, porque a gente na Altitude tem estudado o mercado por uma série de questões, e o César também estudou bastante ali dentro da estratégia de MCO dele, e a França, ela vinha numa toada de crescimento, né, nos últimos anos, com uma expectativa muito grande que a Liga estava vendendo para os clubes e para o mercado de que o ciclo de direitos de transmissão, né? Então, paralelos com o mercado brasileiro aí, super pertinentes, né? Que a Liga vendia que o próximo ciclo ele ia ter um aumento de 2 a 3 vezes, né? No valor anual que era pago. Então, a Liga estava esperando ali 1 bilhão de euros por ano. Os clubes se armaram para isso, né? Claro que o PSG tem
a capacidade financeira diferenciada que ele tem, mas os outros clubes, principalmente da Liga 1 na França, foram contratando a despesa, trazendo atleta, fazendo investimento, e aí na hora que os direitos foram vendidos, eles foram vendidos por 40% do valor que era imaginado. Então isso criou um efeito cascata que hoje, boa parte dos clubes da primeira e da segunda divisão da França estão à venda. Você chegar lá com um dinheiro razoável, né, para o mercado, para quem quiser comprar clube, você tem boas oportunidades de negócio, porque os caras estão com uma conta que eles não conseguem pagar. Então a gente vê né, não é só um exemplo do mercado brasileiro, no mercado global tem essa inflação e cria esses efeitos primários e secundários, né, César? É bem lembrado, Pedro. O caso francês é um bom exemplo para a gente estar atento. Primeiro, essa questão do que acontecia, né? O efeito PSG jogou o preço de todos os clubes para cima. A Liga, forte, PSG, Neymar, Mbappé, não sei o quê. Então, os preços dos clubes subiram, o interesse subiu, né? Lá atrás, o campeonato francês sempre foi difícil de ser vendido, né? Então, tinha lá Canal Plus, depois entrou a empresa do Sheik, e aí no último contrato tinha a Amazon. Enfim, sempre foi meio difícil de fechar a conta, mas esse ano o cara esperava realmente muito dinheiro. Gastaram, tem que lembrar o seguinte, eles venderam 25, 22% dos direitos da Liga para a CVC, né, que é um fundo, receberam esse dinheiro e já gastaram, obviamente. Agora, eles têm uma receita de televisão 40% do que eles esperavam, e que é menor do que eles já tinham do ano passado, deixando uma parte com o investidor e com o custo contratado. O preço dos clubes desabou, de fato. Então, assim, é uma oportunidade para quem quer entrar nesse mercado, justamente por isso. Agora, você está vendendo a preço de banana coisas que você imaginava vender a preços muito mais caros no futuro. Então, com um adicional, né? Que lá tem um sistema de fair play financeiro, que é um sistema, é uma lei, não é que é a federação ou a liga, é uma lei que criou um órgão que controla as finanças do esporte de forma geral, e eles são duros no sentido, são tão duros que eles não têm uma regra. Passa tudo na análise do NCG. Não é que tem que atingir índice 2, índice 1, índice meio. Não, o cara vai lá e olha a solvência, a capacidade de pagamento dos clubes. Então, é o que está acontecendo com o Lyon. E o cara fala, não, você precisa aportar X milhões de euros ou eu vou te rebaixar. E rebaixa. O Bordeaux foi rebaixado, o Bordeaux praticamente acabou, virou um clube amador. O Saint-Étienne foi rebaixado, clubes grandes. Então, assim, todo este processo ainda com um olhar, para piorar, com o olhar de um regulador que é duro nesse controle. Então, tem que ficar o alerta. A gente fica, parece que enxugando gelo falando isso, né? Os sinais estão aparecendo, mas ninguém olha, né? Olha só a parte positiva. Então, a gente precisa estar atento que esse é o reflexo. Falta dinheiro. Agora que falta dinheiro, o valor dos ativos cai, né? As dívidas aumentam. Outro dia, o Ajaccio, que é um time lá da Córcega, estava sendo vendido por €1, porque tem um valor de dívida que acho que eram 30 milhões de euros, e ainda assim era impagável pela condição de um clube de segunda divisão. Então, assim, a gente precisa estar atento, porque essas são as bolhas quando estouram, esse é o resultado que fica. Boa, César. Então, Pedrão, falamos aqui muita coisa da bolha de futebol no Brasil, muita coisa para a gente ficar atento aqui, como o César acabou de falar, mas também tem muita coisa boa acontecendo aqui no futebol, e uma dessas coisas boas eu vou deixar para o VAR falar, César, porque o Bruno Chattak, da cabine do VAR, fazia um tempinho que ele não aparecia aqui. E aí quando eu falei, pô, é o César hoje, ele falou, o quê? Desmarcou todos os compromissos, a filha pequena tá lá na casa dele, tá bem cuidado, ele deu um jeito de vir para cá, porque ele quer falar com você sobre a evolução do futebol do Nordeste, né? A gente vai ter aí 5 times da Série A em 2025 que são do Nordeste, todos com excelentes gestões. Então o Bruno Chattak queria falar exclusivamente com você sobre isso. Então, janelinha aqui do VAR aberta para Bruno Chattak. Bem-vindo de volta, meu amigo. Bom, César, prazer aqui estar com você. Só vim mesmo porque era sua causa, né? Por enquanto, trocando muita fralda lá em casa, você sabe como é que é. Mas, assim, César, falando especificamente sobre bolha, sobre o índice de alavancagem, né, dos clubes aqui de baixo, tem chamado muito a atenção os trabalhos dos clubes do Nordeste. É óbvio, generalizar é sempre um perigo na nossa profissão,
Mas times como os queridinhos ali, Fortaleza, Bahia, também a gente sabe disso, clubes que já têm se colocado num outro patamar na primeira divisão, né? Até à frente de clubes tradicionais aí, aqui do eixo, né? Como a gente chama, mas especificamente times como Sport, Ceará, Vitória, até deixo um abraço lá para o Yuri Romão, né? Para o Fábio, também presidente do Vitória, que tem sido expoentes aí, quando se analisa balanços, responsabilidade e profissionalização, esses clubes parecem ter entendido o perigo de se endividar nessa competição com os times aí de Rio, São Paulo, Minas. Como que você vê esse avanço e essa profissionalização, né? A gente que passa aqui por tantos cursos, né? Tantos módulos, tantas pós-graduações, o que você mais vê são dirigentes e atuantes ali da indústria do futebol nordestinos buscando essa troca maior, né? Essa profissionalização, quase que num pacto de não deixar a peteca cair e levar o futebol nordestino para um outro patamar. E aí eu vou deixar uma dica aqui de abordagem também, o produto da Copa do Nordeste, né? Que, sinceramente, no marasmo que a gente tem aí nesse início de semestre aqui, é belo... É uma bela fuga aí para quem realmente gosta de um futebol mais animado, público no estádio, enfim. Essa é a pergunta aqui do VAR, quase que uma reflexão, né? Legal, bom, Bruno, prazer falar contigo. Eu acho que a gente precisa olhar o futebol do Nordeste com bastante atenção. Eu vou começar respondendo aqui a minha visão pelo fim da sua pergunta. O futebol do Nordeste dá um salto a partir do momento em que você tem a Copa do Nordeste bem estruturada. A hora que você enxerga, que os estados se enxergam como uma região e conseguem criar ali um intercâmbio, criar um produto que chama a atenção do torcedor, do mercado e tudo mais, os clubes passaram a entender o quão importante era o processo de gestão sustentável. Você tinha um produto, tinha dinheiro, o dinheiro estava entrando, chamava atenção e tudo mais. Acho que ali foi o start de um processo de reorganização, que começa no Bahia, sem grande sucesso esportivo, depois entra no Fortaleza, e aí vai crescendo, primeiro o Ceará, depois o Fortaleza. Então os clubes foram se organizando, e aí você tem o quê? Um mercado com muito torcedor, né? Um mercado grande primeiro, um mercado onde parte da torcida tem dois times, né? O pessoal reclama disso, mas não é um problema. Muitos torcem para clubes do Rio, de São Paulo, e também para clubes do Nordeste. Então só que os clubes do Rio e de São Paulo estão longe. Quem está próximo é o clube do Nordeste, é o clube da sua cidade. Então eles passaram a entender que o torcedor, tudo bem se ele tiver dois times, desde que ele venha para o jogo e acompanhe o Ceará, o Fortaleza, o Bahia, o Vitória, o Sport. E aí você tem o processo que é do exemplo para trazer o resultado positivo. Quando você vê o Bahia saindo na frente, indo buscar o Grupo City para se transformar numa SAF que é talvez a SAF mais bem estruturada do futebol. Quando você vê o trabalho que o Fortaleza está fazendo de trazer o torcedor, manter os preços justos, né, o preço compatível com a renda da região, ter um bom programa de sócio, ter uma gestão esportiva eficiente, controlar os gastos. Quando você vê o Vitória buscando esse mesmo caminho, olhando o Bahia, né, ele não pode ficar para trás. Quando o Sport entra num processo de reestruturação pesado, o resultado do Sport hoje é fruto de uma reestruturação que levou anos para começar, porque tinha muita briga política, mas quando ela começa, ela traz resultado. Então, assim, tem gente trabalhando para isso. O mercado de Pernambuco começa a olhar ali o Santa Cruz e o Náutico como possibilidades de SAF. O Ceará, que começou antes do Fortaleza, tem a queda, mas não perde o prumo, né? Volta para a Série A com a mesma visão de gestão. Ou seja, os exemplos eles foram um ajudando o outro a se entender que o mercado começa no clube, mas existe um mercado, né? Existe um potencial de exploração desse torcedor. Eu, quando falo de exploração no sentido positivo, né, de atrair o torcedor, de entregar espetáculo, de levar outros clubes, de colocar os clubes do Nordeste na principal divisão do futebol, e isso gerar mais receita, gerar mais atenção. Então, acho que os clubes do Nordeste, a partir da Copa do Nordeste, entenderam que eles tinham um papel a desempenhar
E para mim, tem uma questão importante, ninguém entra nas competições, nenhum clube do Nordeste entra no Campeonato Brasileiro achando que vai ser campeão. O primeiro objetivo deles é permanecer na primeira divisão. O segundo objetivo é tentar uma vaga na Sul-Americana, se tudo der certo, conseguir uma vaga na Libertadores, ganhei o ano. Esta capacidade de se perceber dentro da competição, né, qual é o meu tamanho, qual é o meu objetivo, junto de uma gestão eficiente, elas são positivas e criam esse ambiente todo que nós vemos no Nordeste hoje. Nada garante que a gente vai terminar o campeonato do 25 com os 5 clubes na primeira divisão. Mas tudo bem, se um deles cair, 1 ou 2 caírem, eles estão preparados para voltar no ano seguinte. Então, eles passam a ser aqueles integrantes, né, que são sustentáveis, que têm a visão de longo prazo. Então, eu acho o trabalho que está sendo feito no Nordeste muito interessante, que é o trabalho de valorizar o produto local, valorizar a eficiência e valorizar o torcedor. Com isso, você atrai atenção e uma gestão esportiva minimamente eficiente vai garantir sustentabilidade para eles todos. Perfeito, perfeito. E eu acho que, até pegando um gancho aqui, né, vou aproveitar para fazer a pergunta aqui para o Pedrão, né? Pedro, para você também que está ali no dia a dia dos clubes, né, o quanto você tem tido esse intercâmbio com os clubes nordestinos e se de fato, né, na indústria ali, a Outfield tem percebido essa profissionalização, vamos dizer assim, não no sentido de deixar e chamar aí de amador, né, os clubes, as associações antes, mas como que você tem visto isso no dia a dia ali, estando pelo lado da Outfield? Eu vou assinar embaixo no que o César falou, porque a gente acaba tendo muita interação com os 5 suspeitos aqui de quem a gente está falando hoje, né, os 5 que estão na Série A esse ano, e de fato, sim, posso atestar aqui, né, garantir que de 4 anos para cá, as coisas mudaram bastante, assim, né, na qualidade da interlocução, na visão e muito do que o César falou ali de entender, e não tem demérito nenhum nisso, né, entender o meu momento, entender o meu limite, a minha capacidade, o que eu vou fazer esse ano, né, tem um alinhamento de expectativa com a torcida, o Vitória, a gente falou aqui bastante semana passada com o Sica sobre Vitória e Bahia, o Vitória vindo num processo de reestruturação, né, começando numa Série C, subindo para a Série B, fazendo direto o acesso para a Série A, permanecendo na Série A no primeiro ano, que é ultra desafiador para quem vem de uma Série B com menos capacidade de investimento, enfrentando algumas dinâmicas, né, a gente falou aqui de fair play financeiro antes da pergunta do VAR, né, em que os rivais dele para disputar uma queda no passado estavam gastando muito mais e encontrando alguns artifícios ali que o Vitória não usou. Então, para a gente, no relacionamento diário que a gente tem aí com clubes como o Bahia, né, que já foi cliente e vai voltar a ser cliente nosso aí no futuro próximo, o Vitória, que é um clube com quem a gente conversa bastante, o Sport, que, como o César muito bem falou, está num processo longo já de reestruturação financeira com o Yuri, né, que você, né, bem lembrou aí, e com o pessoal do Álvares e Marçal lá reestruturando toda a parte de passivo, olhando dívida, recuperação judicial, e são temas duros, né, que levam tempo para ser feitos, você precisa encarar de frente isso. Né, o Fortaleza, que é top of mind quando a gente fala de boa gestão aqui, o Marcelo Paz é um dos principais executivos do futebol no Brasil, na América Latina, né, e tem muito mérito em tudo que eles fizeram lá desde 2017, 18, 19. Né, o Ceará, que, como o César falou também, veio numa toada de crescimento, enfrentou problemas e agora vai se colocando no trilho de novo. Então, eu acho que eles dão uma ótima lição de entender o momento, olhar para o presente, entender o que tem que ser feito para ter um futuro melhor, diferente de clubes, né, os que a gente abordou aqui no começo do papo, né, que tem uma massa crítica maior, que estão em São Paulo, estão no Rio de Janeiro, mas eu acho que, muito pelo fato do futebol ser uma coisa muito pública, intermeada com a sociedade, eles acabam tendo a visão turva do que é o presente deles. Né? O meu presente hoje, eventualmente, é brigar para não cair. E eu vou comunicar para o meu torcedor que eu vou brigar para não cair, por mais que eu vá tomar porrada. Não vou contratar aqui, né, ter uma despesa 3 vezes a despesa que eu deveria ter, para evitar um rebaixamento e esculhambar as contas para o ano que vem, para o ano seguinte, né, que é o que a gente está falando aqui de surgimento de bolha. Então, eu acho que na prática o que a gente sente são clubes do Nordeste muito mais bem preparados do que eles eram quando a Outfield começou, por exemplo, há 9 anos atrás. E não a todos os resultados estão aparecendo. Né? Então, eu acho que para o mercado brasileiro é muito benéfico. A gente tem uma região Nordeste pujante, né? Um mercado consumidor enorme. Então, para a gente no trato diário aí tem sido uma satisfação lidar com esses 5 clubes. É muito bacana. E eu vou deixar aqui até 2 reflexões aqui, né, sobre Bahia e Vitória. Primeiro que no episódio aqui que a gente entrevistou o presidente do Avaí, né, ele mesmo cita o relatório Convocados como o gatilho ali, né, de 160 para 200 milhões de orçamento mínimo,
E em conversas com o pessoal do Vitória, o orçamento do Vitória foi projetado esse ano para 200 milhões de reais, já olhando aquele piso, né, para contas, óbvio, de parâmetro, né, para ficar na própria Série A. E o Bahia também, que eu achei muito legal, foi o aprendizado da SAF em termos de contratação com o que aconteceu no próprio Bragantino ano passado, que era um time muito jovem, um trabalho muito sério, mas que faltou, às vezes, talvez mesclar com um pouco de experiência. E aí, quando você vê um clube entendendo que vai ter um calendário de 80 jogos, 70 jogos no ano, e mesclando contratações de jovens dos times, por exemplo, de São Paulo, e também o William José, são clubes que estão atentos ao que está acontecendo no futebol brasileiro. Né? Vamos olhar aqui para baixo, mas também vamos olhar e fazer do nosso jeito. Né? Então, acho que fica um pouco desse elogio, sempre tomando cuidado para não se emocionar e gastar demais, né? Porque alguma hora ali, trabalhos como o do Fortaleza, por exemplo, você fala, talvez esse ano eu queira tentar chegar A mão tá boa, né? Vamos aproveitar. Exatamente. Bom, mas é isso, gente. Obrigado. César, grande abraço mais uma vez, viu? Valeu, um abraço. Eu queria aproveitar o tema dos clubes do Nordeste e lembrar que existem outros clubes também de outras regiões, de menor porte, mais regionais, que também estão fazendo um bom trabalho. Se você olhar o Criciúma, que teve na primeira divisão ano passado, o Juventude, o Cuiabá, o Mirassol, que vai disputar a Série A esse ano. Assim, você tem uma série, o Novo Horizontino, que não subiu por pouco ano passado, o Curitiba, que está voltando a fazer um trabalho mais consciente, enfim. Você tem aqui alguns clubes que não são aqueles 12, e aí talvez seja mais fácil você fazer esse trabalho de conscientização quando você não tem claramente a obrigação de ser campeão. Você só precisa ser sustentável. O América de Minas, enfim. A gente vai estar vendo a base da pirâmide muito mais sólida do ponto de vista de gestão do que o meio para o topo, porque o meio para o topo tem sempre a sensação de que tem que ser campeão, quando na verdade não vai ser campeão sempre. Então, acho que é mais fácil, e é muito mais fácil você organizar de baixo para cima, e quando chegar em cima você corre mais riscos. Esse é um problema. Quebram clubes grandes e os clubes menores vão ocupando esse espaço pela boa gestão. E tem um traço que é da natureza humana, né, César? Que é trabalhar na escassez, né? E essa turma vem da escassez, né? Acho que os clubes grandes, eles ficaram historicamente muito mal acostumados a ser meio too big to fail, né? Independente do que eu faça aqui, vai ter um futuro, vai vir o próximo, vai ter um Profut, vai ter alguma coisa que alivia para mim. E a gente que convive muito com esses clubes, né? Além de investir lá no Maringá, investir no Coxa, né? A gente já trabalhou aí com clubes do middle market, como a gente chama aí, desde o 15 de Piracicaba até a Luverdense, que já figurou no cenário nacional aí. A gente vê muito esse traço da turma operar na escassez, e é como qualquer outro negócio na vida, né? A gente tem a nossa empresa, o César tem a dele, o Marcelo aqui no Sports Market Maker, você tem que trabalhar na escassez e dar resultado, e muitas vezes eu acho que os clubes grandes perdem um pouco a noção disso. Exato. O César, eu queria agora te perguntar sobre, não sei se você já ouviu falar um tal de Neymar. Parece que ele voltou aí pro futebol brasileiro, pro Santos, a carinha dele, voltou pro Santos. Queria falar do retorno do Neymar ao futebol brasileiro, né? Ele já fez aí o seu terceiro jogo. E como que você enxerga esse retorno dele? Primeiro, pro futebol brasileiro, o quanto isso pode ser atrativo pro futebol brasileiro como um todo, pensando em atrair novos investidores, patrocinadores, enfim. E qual linha ali que o Santos deve seguir? Porque, como a gente falou aqui na introdução, o Santos ele contratou o Hohlheiser, o jogador argentino, por 11 milhões de euros, assim, um valor bem alto mesmo, principalmente o Santos, que já vinha com alguns problemas financeiros, voltando agora da Série B. Quais os riscos que não o Neymar em si, mas a vinda do Neymar pode trazer para o Santos, que o clube tem que tomar cuidado, e quais os benefícios que ela pode trazer, não só para o Santos, mas também para o futebol brasileiro? Vou separar o atleta, vou pensar na figura. Né? A figura do Neymar é importantíssima para o momento do futebol brasileiro. Né? O retorno dele, só o que chamou de atenção no mundo inteiro, a volta do Neymar, o Neymar voltar para o futebol brasileiro, voltar para o Santos, a camisa 10 e não sei o quê. O que isso movimentou de interesse, e o que movimenta o futebol brasileiro é realmente muito bom. É produtivo para o futebol ter a presença dele aqui enquanto celebridade, vou chamar assim. Tá? Para chamar atenção, enfim, acho que é tudo positivo.
Acho que ele tem, e aí vamos derivar aqui a entrada do Neymar. É positivo para o futebol, é positivo para o Santos, porque vai atrair interesse, vai atrair mais gente, patrocínio, dinheiro e tudo mais. A volta dele, ela tem um lado de um risco para a indústria, que é todo mundo buscar o seu Neymar. Né? Então, o Grêmio já trouxe o Suárez um tempo atrás, o São Paulo trouxe o Lucas, depois traz o Oscar, aí o Corinthians traz o Memphis, aí você começa a trazer, agora vem o Neymar, eu preciso dessa figura. O Palmeiras não tem essa figura, e talvez não tenha, porque a gestão é diferente. Mas todo mundo vai querer, quem eu trago? Vou trazer, o Flamengo também tem um monte de bons jogadores ali, mas nenhum deles é essa figura, porque a gestão é diferente. Mas nem todo mundo tem um Neymar para chamar de seu e falar, esse cara vai trazer, vai me agregar em campo e vai agregar fora de campo. Então ele embute um risco na indústria, que é todo mundo buscar o seu Neymar para fazer o mesmo barulho. Então, acho que também não existem muitos no mercado, mas o Memphis está aí para mostrar que, pelo menos do ponto de vista de marketing, ele foi um sucesso com a torcida do Corinthians. Quanto ele vai desempenhar esse ano, depois a gente pode fazer um programa só para falar do futebol dentro de campo. Não é o caso aqui, então eu vou fazer um parênteses, não vou entrar nesse mérito. Mas do ponto de vista de marketing é importante e tudo mais. Então, é um risco para aqueles clubes que aconteceu com o Fluminense, quando trouxe o Marcelo ano passado. Enfim, tem esses riscos que a gente precisa medir com o tempo. Sobre o Santos em si, o que acontece? Acho que o Neymar é daqueles poucos que de fato você traz e fala, ele vai trazer mais receita do que eu sozinho, né? Então, até eu vi, hoje saiu uma matéria mostrando o contrato do Neymar antes de ele ir embora para o Barcelona, já previa um revenue share, né? Ele recebia uma parte grande de todo o contrato publicitário que tivesse associado a ele, que ele tivesse levado para o clube. Então, isso dava um bom de receita para ele ali, porque o clube pagava um salário relativamente pequeno, mas ele ganhava muito na publicidade. Pelo que eu vi agora, esse contrato também tem lá, acho que 2 ou 3 milhões de reais por mês de salário, e ele recebe 85%, acho, 75% de toda a publicidade que ele levar. Ele vai ganhar um bom dinheiro, ele vai levar algum dinheiro para o Santos, ele é um dos poucos que consegue fazer isso, então rapidamente ele vai conseguir carregar essa receita que ele quer e que o clube precisa. Quais são os riscos disso? Se o contrato, pelo menos o contrato inicial, vai até junho. O clube vai abrir mão de patrocínios para trazer novos patrocínios até junho. E se o Neymar for embora de fato, como é que ficam os contratos? Eles vão seguir e seguem em que valor e que condição? Então, precisa entender isso. O Santos está aplicando, além disso, uma espécie de all-in, gastando e contratando jogadores. E aí eu vi algumas propostas que foram feitas e, por sorte, eu acho que não seguiram, porque eram na linha dos 16, 18 milhões de reais por ano de salário para jogadores que no melhor cenário do Brasil ali, segunda prateleira, nada muito, mas que tinham bons nomes, que colocam em risco a gestão. Quando a gente fala do Hellraiser, o Benfica compra ele há um ano atrás por 9 milhões e meio de euros, ele não joga, ele não atrai a atenção de nenhum clube europeu e ele é vendido por 11. Assim, tem alguma coisa errada. Isso, para mim, claramente tem alguma coisa errada. Você não pode trazer um jogador que saiu há um ano, pagando mais caro do que ele foi, sem ele ter nem feito nada de excepcional dentro de campo. Isso gera não só custo de aquisição, mas gera salário e tudo mais. Então, o Santos leva o Tiquinho Soares, enfim, vem um jogador aqui, outro ali. Acho que o Santos se coloca num risco de tenho que fazer mais para voltar a ser relevante. A gestão do Marcelo Teixeira já teve isso no passado com o dinheiro que ele colocava. Hoje o mercado mudou. O mercado já não tolera esse tipo de ação por muito tempo, porque o mercado inchou. A história da bolha, ela tem a bolha, e o Santos já faz parte talvez dessa bolha ruim, né, que é gastar mais do que pode, mas ela tem o cara que gasta podendo. E se você tenta acompanhar, é aí que você se coloca em risco. Então, acho que o Santos precisa só colocar um pouco segurar um pouco a festa, né, e vamos repensar aqui a estrutura, porque o time se coloca em risco. Caiu uma vez, ninguém quer que o Santos caia, como se pudesse todo mundo só subia, ninguém caía, mas enfim, o Santos se coloca em risco, e nesse risco ele de novo pode vir a ter um problema mais na frente. Então, eu não sei se aqui é talvez uma
SAF em andamento, então a gente vai gastar, vai ampliar, vai aumentar o valor do ativo, depois eu consigo construir uma SAF e pôr dinheiro aqui dentro e resolver o problema. Mas a situação lá é delicada. Tem desde um lado positivo, que poxa, está trazendo o Neymar, vai fazer receita, né? Tá movimentando o mercado de uma maneira positiva, até o ponto de, será que eu estou gastando tudo que eu podia da melhor forma possível? Enfim, fica um alerta para a situação, né? Um lado positivo pelo Neymar, mas um lado de atenção pelo entorno que vem se construindo. Só trazendo em números, né, o Hohlheiser, eu nunca vou saber falar o nome certo do Hohlheiser. Para mim vai ser Hohlheiser, que acho que fica um nome legal. No Benfica ele fez 27 jogos, marcou 2 gols e deu uma assistência. Então realmente um desempenho muito abaixo mesmo. Se você pegar a minutagem, era uma minutagem baixa, né? Ele foi muitos jogos, ele entrava no segundo tempo, jogava um pouquinho, então assim. E na Altitude a galera brinca comigo que eu sou muito otimista, então eu vou ser otimista aqui em relação ao Santos, né, pegando o gancho do que o César falou, né, separando entre Neymar atleta, Neymar figura, o que o Santos tem de desafio, o que o Santos tem de oportunidade, e colocando, né, uma oportunidade para o Santos aqui que eu acho que é muito relevante, é o tamanho da marca do Santos em nível global, né, quando o Santos consegue atrair o Neymar de volta e foi muito hábil em comunicar isso muito bem, com conteúdos, com mobilização de artistas, celebridades, rede social, evento, né? Usando de fato a capacidade que ele tem e a figura que ele tinha na mão, o Neymar, para trabalhar e mobilizar o mercado para Santos, né, e pro Santos Futebol Clube. Isso mostra em nível global o poder que o Santos tem e aí, pegando o gancho no que o César falou, o potencial que um Santos bem gerido de forma perene teria no futebol brasileiro, né, para um investidor eventualmente num caráter de SAF ali, né, com uma boa gestão, com uma injeção de capital, com arena nova, né, fala-se muito aí sobre Vila Belmiro, na reforma da Vila, uma nova arena no futuro. Então, o Santos tem excelentes condições, apesar do cenário financeiro delicado, de se colocar, né, colocar o trem no trilho ali e conseguir ter uma curva de crescimento enorme, né? A gente torce aí, brinquei aqui que eu sou otimista, para que esse retorno do Neymar seja uma faísca na direção certa aí, para que o clube aproveite todo esse potencial, além, né, não vou nem falar aqui, da categoria de base do Santos, né, da história que tem alguma coisa na água de Santos ali, que por mais que o Santos não seja o clube que mais investe em infraestrutura, em metodologia, em profissionais, ele consistentemente vende muito bem jogadores para o mercado interno e mercado global, né? Eu vou reforçar só um ponto. O ano passado o Santos jogou a Série B, fez um belíssimo trabalho de administração. O Santos praticamente não atrasou salário, manteve tudo em dia, não aumentou as dívidas, ou seja, fez um trabalho realmente merece créditos aqui, porque foi muito bem feito. Aí ele dá esse salto, e é um pouco do salto que todo mundo grande que volta para a Série A tenta, né? Pô, eu tenho que esquecer o ano passado, eu tenho que, né, mostrar que o ano passado foi um acaso, como foi, mas assim, com um pouco de atenção. Agora, que a marca é grande e associada ao Neymar ela fica forte, eu não tenho dúvida disso. O quanto isso, a gente sempre tem que pensar nos riscos, né? O quanto isso, do Neymar ficar só 5 meses, pode gerar de problema no futuro. Ou vamos imaginar o outro cenário, né? Se ele ficasse um ano e não desempenhasse tão bem e começasse a virar uma crítica de, pô, estou trazendo, ele vem e tal, ele está mais preocupado com a publicidade do que com o campo. Eu sei que o torcedor é passional, né? Então, se ele não entrega, o Neymar esqueceu, desistiu de jogar futebol. Eu espero que não, eu espero que ele venha, que ele se recupere aqui no Brasil, que ele jogue, que ele mostre o futebol dele, que ele, se ele quiser continuar, vai ser ótimo para o futebol brasileiro. Então, e para o Santos, se ele souber aproveitar essa oportunidade, né, e criar o processo de transformação, vai ser realmente muito importante para o clube, mas para o futebol brasileiro como um todo. A minha torcida é essa também, César, porque, pô, até no domingo o Corinthians jogou às 8h30 da noite, né, que é horário de Brasília, que o César não tá no Brasil, aí 4 horas da tarde, no domingo, assim, com todo respeito ao Botafogo de Ribeirão Preto, eu acho que dificilmente eu assistiria Santos e Botafogo de Ribeirão Preto num domingo às 4 horas da tarde. Eu ainda assim liguei a TV e falei, não, vou assistir o jogo porque o Neymar vai jogar, né, na própria estreia do Neymar também. Não, desculpa, a estreia do Neymar foi contra o Botafogo, foi contra o Novo Horizontino, né? O jogo no domingo, às 4 horas da tarde. Então, atrai até outros torcedores para assistir também o jogo do Santos. Então, eu penso o cara que mora em Novo Horizonte, né? Nossa. Um mês atrás, fala, pô, o Neymar vai estar em Novo Horizonte para jogar contra a gente, né? Quem diria?
Ô César, você, em determinado momento aqui do nosso papo, falou que pior do que o dinheiro gasto em contratação é o salário que está se pagando aos jogadores. E eu e o Pedro aqui, em dos episódios que a gente fez juntos, a gente falou um pouco sobre o Cruzeiro, né? Que se a gente olhar, o Cruzeiro da segunda janela de transferências de 24 para essa, não gastou tanto assim em termos de contratação, mas com certeza a folha salarial do clube aumentou muito porque trouxe jogadores como Cássio, Fagner, esse ano trouxe o Fabrício Bruno, o Dudu, o Gabigol, trouxe também o Lautaro Dias ano passado, o volante que era do Grêmio, o Wallace, bom volante por sinal. Então, com certeza, apesar de não ter gastado tanto assim em contratações, a folha salarial aumentou muito. Eu queria que você fizesse uma análise das duas SAFs de Minas, né? Tanto o Cruzeiro quanto o Galo, porque do outro lado ali, o Cruzeiro gastando muito, com o Pedro Lourenço, investindo bastante em elenco nas últimas 2 janelas, e do outro lado, o Atlético Mineiro teve que vender, o que para mim, se não é o melhor, era um dos melhores jogadores do elenco, ali que era o Paulinho, foi vendido para o Palmeiras, uma baita transferência, assim, um valor absurdo, e o Atlético Mineiro sem a vaga na Libertadores também, né, não está investindo tanto quanto o Cruzeiro. Se tivesse que fazer uma análise das duas SAFs de Minas, como que você faria? Primeiro, acho que Minas Gerais encontrou um jeito de fazer SAF, né? Pega torcedor rico e ele vira dono do clube para fazer a gestão. A SAF mineira virou um modelo. Acho que a gente tem momentos, né? A SAF, vamos separar, a SAF do Atlético Mineiro, ela nasce dos próprios gestores que estavam tocando o clube, que levaram ele a uma situação de quase 2 bilhões de reais de dívida, para um clube que teve um pico de desempenho, que foi 2021. Então você gasta para ganhar 2 campeonatos em 2021, gasta, aumenta a dívida, porque a receita ela não cresce e se sustenta no nível do ano da conquista. Então, e aí você transforma a SAF, coloca dinheiro, tenta ajustar. Mas aí o próprio cenário que o clube apresentou no final ainda do ano passado, no começo desse ano, mostra realmente uma dificuldade de o processo é lento para você corrigir, né? As receitas vão crescer de forma lenta. Então, assim, deixar estourar para transformar em SAF demanda muito dinheiro para a coisa ser corrigida do ponto de vista orgânico, digamos assim. Então, passou, e aí o risco do futebol, não vai estar na Libertadores, o que você faz? Você perdeu receita, você tem que vender jogador, você tem obrigações a cumprir. Então, acho que, de certa forma, o Atlético tem uma gestão que bem ou mal, é consciente da realidade. Então, foi lá e vendeu o jogador que tinha que vender, pôs dinheiro em caixa, fez um contrato de publicidade novo. Enfim, está tentando ali manter as coisas minimamente no trilho. O Cruzeiro você nasce a SAF atual, ela é a primeira revenda, né, com o Ronaldo colocou ordem na casa, mas não tinha dinheiro, né? Tinha gestão, mas não tinha dinheiro. O torcedor olha o Galo e fala, pô, peraí, o vizinho aqui está gastando e está tentando ganhar e eu estou aqui austero, não quero saber. Aí vem o Pedro e faz a mesma coisa que os atuais acionistas do Atlético fizeram, gasta. Ano passado parecia um momento bom e depois volta. É futebol, né? Às vezes a bola não entra, o time não encaixa, o treinador não dá certo. Esse ano gastou de novo. A diferença é que acho que hoje a SAF do Cruzeiro é o que foi o Atlético pré-SAF, né? O Atlético pré-SAF gastou, conquistou e enfim, aí virou SAF para resolver o problema. A SAF do Cruzeiro ela já entra num período hoje de muito gasto que a gente não tem lastro na operação. Qual é a saída? Porque pode chegar esse ano e ganhar 2, 3 campeonatos, mas não é sustentável, não dá para garantir que em 26 vai fazer de novo, em 27 vai fazer de novo, e as receitas vão crescer, vai bater 1 bilhão de reais de receita. Não é razoável esperar isso. A gente está falando de futebol com outros clubes tão fortes quanto disputando a competição. Então, até onde que isso vai? A preocupação desta SAF, da SAF do Cruzeiro, considerando que a do Atlético já está se encaixando no que é uma realidade, até onde ela vai. E quando a gente pega histórico de clubes que quebraram na Europa, clubes com dono, são justamente aqueles que gastaram, em algum momento os donos viram que chega, por mais que eu ame este clube, eu não vou gastar
mais 300, 400 milhões de reais para rodar a operação, e a coisa desanda. Então, eu vejo as duas em momentos diferentes, enquanto o Atlético acho que se encaixa, começa a se enquadrar e olha uma necessidade de reduzir dívida, de trabalhar um pouco mais dentro da realidade, a do Cruzeiro tá para cima, né? Vamos embora, vamos gastar, preciso ganhar, preciso ser eu o presidente que trouxe de novo um título importante para o clube. Eu, o dono agora, não o presidente, mas o dono que fez do clube, do Cruzeiro, grande novamente no cenário nacional. Então, precisa ponderar um pouco esses riscos. O torcedor não gosta de ouvir isso, né? Acha que você está torcendo contra. É só um risco, né? Hoje é o dinheiro do dono, do Pedro. Agora, até quando ele vai colocar esse dinheiro? De novo, não é sustentável, que é um pouco do que acontece no Botafogo. Não é sustentável imaginar que o Botafogo vai repetir as receitas de 2024. Não é. O que vai acontecer com o clube? Precisa ver. Então, aqui fica o alerta para o Cruzeiro, que está num momento de muito gasto para pouco retorno, pelo menos por enquanto. E lembrando, né, vou trazer 2 exemplos aqui que ilustram bem o que o César falou, exemplos de ligas europeias, né? A gente falou da Liga Francesa aqui, né, o Qatar Sports Authority, né, Sports Investment, o fundo do Qatar, que é dono do PSG, reduziu amplamente o investimento no elenco, né? Claro que o amplamente deles é de muito alto para alto, mas não tem lá mais o Neymar, não tem Mbappé. Continua gastando, claro, mas gasta menos do que gastava antes. E a Juventus, né, na Itália, que também por muitos anos gastou muito, se manteve na primeiríssima prateleira do futebol europeu, disputando final de Champions, ganhou, nem lembro quantas Série A seguidas, acho que foram 8, 9 ou 10. Em algum momento a família, que é a família dona da Fiat, também cansou, né, de botar tanto dinheiro e deu uma reestruturada no nível de investimento. Ela não zerou o investimento, pelo contrário, mas reduziu um pouco. Não à toa a Juventus não tem figurado, né, em Champions League, não ganha o campeonato italiano há alguns anos, e normal, né, são ciclos, mas no fim do dia acho que a análise que o César fez ela é muito pertinente, porque por mais capitalizado que o Pedro Lourenço seja, se você não ajeitar a gestão e não entrar no famoso ciclo virtuoso do futebol, uma hora o capital dele acaba, né? Ou ele vai botar o pé no freio. Então é importante ter essa atenção porque acontece no dia a dia. Lembrando que a gente até falou sobre isso aqui, né, Marcelo? O próprio Alexandre Matos deixou claro para a torcida que o clube foi além das capacidades dele nas contratações que foram feitas, né? Então tem um ponto de atenção aí. E vamos lá, o futebol não tem segredo. É aquilo que a gente fala, a receita de televisão é dada, né? Você pode trabalhar a bilheteria, mas você também tem um limite, né? Você não vai começar a cobrar R$1.000 o ingresso por jogo. A publicidade, você vai fazer os seus contratos, também não tem capacidade de você ficar triplicando de valor todo ano. Então você vai chegar num nível de receita, se você não encaixar o seu custo, você tem que colocar dinheiro. Chega uma hora que esse dinheiro não dá mais, né? Você cansa. Então, e por mais que você conquiste, tenha a premiação, ele é pontual, né? Então, isso. Talvez muita gente, o duro de gente que não entende a indústria do esporte é isso. Eu vou crescer, eu vou ganhar e vou continuar crescendo. Não vai, né? O futebol, o crescimento da receita ela é lento. Você tem limitações regionais. Então, enfim, tem uma série de questões. Então, é importante quando algum dirigente vem e fala, não, porque eu vou investir, vamos crescer, vamos ganhar, e a torcida vai aumentar, vou virar nacional e vou virar internacional. Não vai. Devagar. E quando você cresce, todo mundo cresce junto, né? Não tem um crescimento que muitas vezes é só seu. Então, tem que tomar cuidado, porque você corre risco de cansar, né? E aí, na hora que você cansa, você vai reduzir os investimentos e você, que era o deus do futebol para a sua torcida, passa a ser o vilão, justamente porque agora você não investe mais. Então, essa ponderação ela precisa estar muito clara na cabeça do dirigente, do dono, justamente porque ela tem dois lados, né? A moeda tem dois lados. Então, uma hora você está por cima, a outra não. César, eu tenho a minha última pergunta para você, porque lá no começo mais ou menos do episódio, a gente perguntou para você os clubes com a pior saúde financeira no Brasil. E para meu desespero, mas eu já esperava um pouco, o primeiro clube que você citou foi o meu, que foi o Corinthians. Então, para eu terminar esse episódio, talvez um pouco mais esperançoso, não por essa notícia que saiu ontem, né, que mais uma vez o Corinthians foi acionado, né, na justiça, dessa vez pelo Paulo Pitombeira, empresário, por estar devendo aí 24 milhões de reais por 4 jogadores. 3 jogadores, na verdade, né, o Luan, Roger Guedes Veríssimo e o treinador, o Fábio Carilli. E a intenção do Corinthians é incluir essa dívida na RCE, um plano que o Corinthians fez para pagar a dívida parcelada por 10 anos. Para o pessoal que está em casa, explica o que é RCE
de uma forma geral. E pensando no Corinthians, né, com uma dívida aí de praticamente 2,5 bilhões, mas também um time que tem um faturamento muito alto, uma receita aí de 1 bilhão, provavelmente vai bater de novo agora, né, de 2024, em 23 já bateu 1 milhão também, 1 bilhão, desculpa. É o melhor cenário, a melhor alternativa para um time como o Corinthians, olhando essa situação, a RCE? É uma delas, né? A RCE é o regime centralizado de execuções, você pega as dívidas cíveis, né? Você tem trabalhistas, cíveis, e coloca todas dentro de um pacote. Entrega na mão do juiz e você combina, tem um acordo que no caso do Corinthians, 4% das receitas recorrentes, elas servem às dívidas. Então você pega lá todo mês, 4% do que entrou de receita, vai para lá e distribui por todas as dívidas que estão listadas ali, né? Tem uma ordem, enfim, tem uma sequência, e com isso você direciona de fato 4%, vai pagando, e todo mundo tem que entrar nesse fluxo. Se ele vai levar 5, 10, 15 ou 20 anos, paciência. Pela lei da SAF, você tem 6 anos, podendo esticar por mais 4. Mas o clube não está sujeito à lei da SAF. Eu não sei como foi feito o acordo. Se ele vai ter esses 10 anos para pagar ou se ele vai ter o tempo que for necessário. Então, para o clube, é uma forma de se reestruturar. Qual que seria a outra? Pedir uma recuperação judicial, cujo impacto pode ser positivo no curto prazo, mas pode ser muito negativo no longo. Até porque a dívida pode ser tratada do ponto de vista judicial, de recuperação judicial, é a mesma da RCE, né, que são as cíveis, as trabalhistas, porque, no fim das contas, imposto você não consegue muita coisa a não ser alongar um pouco. Dívida com outros clubes, especialmente os clubes que são regidos, enfim, sobre FIFA e mesmo CNRD, se o clube não quiser, ele vai e te bloqueia, né, você precisa pagar, ele vai lá e bloqueia, e cria um transfer ban. Então, essa não tem o que fazer. As dívidas com agentes são questionáveis. Pode ser que o agente consiga na justiça, na FIFA ou na CNRD, algum tipo de dor de cabeça. Mas é o jeito que o clube tem para tentar corrigir um problema estrutural. No caso do Corinthians, a gente está falando, acho que alguma coisa com 400 ou 500 milhões de reais, se não me engano, para ser tratado dessa forma. Só que tem a dívida do estádio, tem as fiscais, que já estão consumindo ali uns 70, 80 milhões de reais todo ano de pagamento. Enfim, tem dívidas com outros clubes, ou seja, tem uma série de outros passivos que ainda precisam ser tratados. O que mostra que qualquer processo de renegociação, ele é sempre difícil no clube de futebol, porque a característica das dívidas não é como numa empresa tradicional, que você tem boa parte dos problemas relacionados a dívidas bancárias, ou com fornecedores que você senta, monta um plano de longo prazo, transforma parte em capital, enfim, você cria alternativas que podem salvar. No caso de um clube de futebol, boa parte das dívidas não é tratável, né? Ela vai continuar virando um problema ali de fluxo de caixa, independente da alternativa que você usa. Acho que é o que o clube tinha que fazer, foi uma boa alternativa. Agora, o problema todo é sempre o mesmo. Você não pode aumentar essa dívida, né? Você tem que começar a tratá-la e cuidar para que ela não aumente. Não adianta você ficar renegociando, se todo ano você tem que renegociar novas dívidas, né? Uma hora elas vencem. O longo prazo, em algum momento, vira curto e você tem que pagar. Então, o grande desafio, eu acho, do Corinthians aqui, até pelo começo do ano, com pouco investimento e tudo mais, é começar a tratar as dívidas e parar de aumentá-las. Se ele conseguir fazer isso, talvez ali em 5, 6, 7 anos, o clube tenha se enquadrado num nível razoável de endividamento, para não sufocar como está sendo sufocado agora. E lembrando que antes, né, do que aconteceu essa semana, a gente tinha tido semana passada o André Cury, né, com outro processo acionando o Corinthians, se não me engano, um mês atrás também o Juliano Bertolucci, né, no mesmo contexto aqui de RCE. Então isso vai expondo, né, a complexidade do problema do Corinthians. O César falou aí de CNRD aqui no Brasil, tem os problemas do Corinthians na Câmara Arbitral da FIFA, né, algumas questões que são públicas já, né, a dívida com o Santos Laguna do México pelo Félix Torres, a questão envolvendo o Garro e Talheres, que também é bastante polêmica, o Matias Rojas, né, aquela granada que o Corinthians trouxe e mandou de volta embora alguns meses depois. Então, o Balbuena também, recentemente. O Balbuena, que teve, mas isso foi resolvido, né, teve um acordo lá com o Balbuena para evitar que o Corinthians tomasse o transfer ban. Então é muita questão complexa, um problema espinhoso para o Pedro Silveira, né, lidar lá, resolver junto com o time dele, né, que é bastante competente, tem um desafio bom na mão lá para gerenciar.
Sabe E os que é meus um amigos. problema? Aham. Eu estava até conversando com um clube essa semana. Aí eu perguntei lá, estava discutindo dívida e tudo mais, perguntei da folha, o cara falou, tá 300 mil por mês. Não é um clube pequeno. Falei, mas tem encargo? Ele, não, é só o principal. O que você faz com encargo? Eu não pago. Aí eu falei, então, mas aquela dívida que está em 10, quando chegar no fim do ano, ela vai estar em 11. E no outro ano, em 12. E depois, você não resolve nunca, né? Ele tinha um ativo para vender, para tentar resolver. Eu falei, ou você resolve essa dívida e para de fazer dívidas novas. Ah, mas eu não sou competitivo. Eu falei, tá bom, você vai quebrar. E o dirigente, o Pedro sabe bem, quando você fala da folha, o cara pensa só no salário, o cara não está nem aí para o encargo. Tá? Então, assim, esse encargo não é. Só que você vai acumulando, no tempo, você chega com uma dívida que ela fica gigantesca. A hora que ela começa a vencer, ela te pega pelo pé, né? E muitas vezes ainda tem a segunda derivada, né, César? Você está falando da folha, está falando do CLT, né? Imagem é outra conversa. Então... Isso, exato. Você falou do Rojas, Pedrão. Quando o Rojas ali. Explodiu a bomba ali que o Rojas ia sair do Corinthians. Ele falou que ele não estava recebendo. E o Corinthians falou: não, a gente está pagando o salário. Ele falou: tá, o salário é baixo. E os direitos de imagem, né, que não está sendo pago, que às vezes é até o maior custo do jogador. Eu falei que era a minha última. Só mais uma coisa nesse sentido. Claro. Por favor. Vamos lá. Eu também. O clube tem que pagar as contas, tá? Não tenho dúvida disso. Mas todo mundo que entra e aceita um contrato com um clube que você sabe que tem dificuldade em pagar, sabe o risco que está correndo. Não tem criança aqui, né? Ou a gente foi lá, assinou para receber, o cara não paga ninguém. Eu vou lá, eu vou receber? Não vou. Você sabe que você vai brigar para receber. Você sabe que você não vai receber o direito de imagem. Você sabe que você não vai receber o encargo. Então, assim, também a gente tem que começar a olhar o lado do agente e o lado do atleta, porque eles são parte do problema. Eu não vou assinar com esse clube. Pronto. Ele está me oferecendo 5 milhões por mês. Tá bom, mas você não vai receber. Você quer esperar que isso vire? E aí, quando começar a virar um RCE, quando começar a virar uma recuperação judicial, e o cara tiver que abrir mão de uma parte importante desse dinheiro que ele achou que ia receber, talvez caia a ficha de que os atletas também são parte do problema. A gente costuma tratar o atleta, né, porque o atleta é quem gera valor para todo mundo, né, como se fosse só um pobre coitado na história. Mas o atleta tem que saber, vamos lá, se alguém te contratasse, Marcelo, para trabalhar numa empresa muito boa, você ia correndo, né? Falou, putz, aqui eu vou trabalhar. Não, se contratasse uma empresa que sabe que está quebrada, que não está pagando e você aceita, você aceitar, você não aceitaria. Eu não aceitaria, né? Eu já recebi proposta de lugar que eu falei, eu não vou receber. É cargo de diretor, eu não vou receber, então eu vou colocar o meu nome em risco? Não vou. Assim, a gente também tem que cobrar dos outros stakeholders aqui um pouco de responsabilidade para evitar que essas coisas aconteçam. Então, só para ficar claro aqui que o clube é responsável, o atleta tem que receber, mas quando o atleta aceita o risco, então assim, vai reclamar na justiça. Pedrão, você tem mais alguma aí? Eu tenho a última. Manda bala. Guardei na manga. César, a última, na verdade, é uma pergunta que eu tenho, mas que é uma pergunta que talvez seja difícil responder, porque é tentar prever um pouco do futuro. Só não vale pedir spoiler do relatório Convocados 25, hein? Rapaz, não, eu ia perguntar, na verdade, eu ia pedir para ele já fazer um convite, né, para a galera acompanhar o relatório Convocados 25, mas realmente era isso, assim, para ele, só para ver um pouquinho o que ele acha que nós todos poderemos ver no relatório 25 e já deixar o convite aí quando que vai estar disponível, porque claramente a sua quarta participação vai ser na época do relatórios, ou quinta, né, se a gente conseguir te trazer aqui antes também, quem sabe, mas falar um pouquinho do relatório, fazer o convite aí para o pessoal acompanhar, e o que você acha aí, bem por cima mesmo, quem que vai estar bem, quem que não vai estar tão bem assim? A tendência é que o relatório saia ali fim de maio, começo de junho, porque os balanços saem só no fim de abril, também é um outro problema do futebol, né, esperar até o fim de abril, quando já passou a janela, quando o Campeonato Brasileiro já começou, você está analisando lá atrás, né? Mas, enfim, é o que nós temos, com isso que devemos trabalhar. A tendência, assim, o que eu imagino as receitas vão continuar, vão aparecer maiores, a gente deve ter um crescimento de receitas, seja por bilheteria especialmente, mas seja por conta de participação em finais de Libertadores de 2 clubes brasileiros, as receitas de direitos de transmissão devem estar um pouquinho maiores, publicidade, comerciais também, por conta do efeito das casas de aposta.
mas eu acho que a gente vai ter uma surpresa ruim, que é muitos custos, um resultado operacional negativo e mais dívidas. Eu acho que o cenário vai se mostrar dessa forma. E eu estou muito curioso para ver alguns clubes. A gente falou do Cruzeiro, do Botafogo, o Corinthians, eu vi o balancete de setembro, ainda não consegui olhar direito, mas também é um clube que eu tenho que olhar com atenção. O São Paulo, que eu quero ver como é que ele entra 2025, os números que eu já vi não são animadores, mas pelo menos entrou numa rota talvez de correção para frente, mas assim, alguns clubes vão trazer aqui alguma diversão na hora que a gente for olhar os números de 24. Eu vou dar um spoiler aqui, Marcelão, para quem é leitor do relatório, vai ter uma questão interessante de tratar, né, que o César é especialista, muito mais que eu, inclusive, nesse assunto, mas contabilmente teve uma mudança importante ano passado, né, na questão de alocação dos investimentos em categoria de base, né, porque antes os clubes tratavam isso como investimento no balanço e agora tem que tratar como uma despesa. Então tem um certo ajuste que tem que ser feito aí também, né, César? Tem duas mudanças, né? Essa que é o registro das categorias de base, que era na minha visão, era um erro, porque virava um investimento, só que todo ano você baixava um monte de jogador. Gastei 10, vira 10 de ativo, só que você dispensa muito o jogador, você faz a baixa desses que estavam já registrados. Então, assim, até para fechar essa conta era um caos, porque os clubes divulgam mal a informação, e agora vai ficar mais simples de entender quanto se gasta efetivamente nas categorias de base. Esse é o primeiro ponto. O outro os registros das receitas de venda de atleta também mudaram. Antigamente você registrava 100% da receita da venda e o custo que era abaixo desse investimento, né, que estava no ativo. Agora você vai lançar só a diferença entre o que estava registrado e o que você fez pela venda. Então o resto vai direto para o caixa ou vai para o contas a receber. Então vai ter uma mudança, a gente vai ter que fazer alguns ajustes em cima do balanço. E, de novo, provavelmente o resultado que nós vamos mostrar no relatório vai ser diferente daquele que está no balanço, porque vai ter que fazer ajuste para ficar comparável com o passado. Ou seja, é um trabalho que dá trabalho, né? Não dá para apertar um botão e sair magicamente no dia 3 de maio um relatório com as finanças, porque você induz a uma série de erros se não tiver essas correções. Mas até volta no começo do papo aqui, né? Por isso que eu levantei essa bola, porque a indústria inteira está se qualificando, né? Isso com certeza vai dar um dado mais limpo, né? Mais qualificado para todo mundo avaliar, trabalhar em cima, né? Você tem uma visibilidade mais real do que está acontecendo. Boa, Pedrão. César, então só tenho a te agradecer por disponibilizar seu tempo, né? Como eu falei, sexta-feira agora aí já, meu Deus do céu, 9h30 da noite. César do céu, me perdoe. Muito obrigado. Sua terceira participação aqui, então só agradeço. Com certeza mais uma aula. E se não tivermos outra oportunidade de fazer um episódio juntos, pelo menos o relatório convocados, espero te ver novamente. Eu, de novo, agradeço o convite. É sempre um prazer estar falando com vocês e contem sempre comigo. Sempre que eu puder ajudar aqui a arrumar confusão com o mercado, contem comigo. Nosso papel aqui é mostrar o que está indo bem, alertar para o que está indo mal e tentar fazer com que essa indústria cresça, tem um potencial imenso. Então, por o que vocês estão fazendo aí na linha do esporte, de valorizar o esporte, de mostrar o que tem por trás das quadras e das câmeras é importante, que ajuda a indústria a crescer. Então, sempre que eu puder ajudar, contem comigo. Um grande abraço a todos. Obrigadão, César. Muito obrigado, Pedrão. Obrigado por mais uma. Agradecer também ao senhor Bruno Chatac, da cabine do VAR, que voltou aqui, fez uma baita pergunta ali sobre futebol do Nordeste. Ele está ali já. Agradecer o Filipão também, né? Porque hoje o trabalho foi dobrado aqui com a gravação remota. E espero muito que você tenha gostado desse formato diferente de episódio remoto, e que pode abrir para a gente muitas portas, né, Pedrão? Para a gente conversar com pessoas aí do Brasil inteiro e, como foi o caso hoje, fora do Brasil também. Então, para mostrar que você gostou, não se esqueça do like, deixe um comentário aqui falando o que achou do episódio, se inscreva no Sports Market Makers e siga também nossas redes sociais. Muito obrigado, até a próxima e fui!